Na semana passada, nós falamos sobre o capítulo 2, né? Estamos terminando o capítulo 2 e alguns exemplos, né? Onde Pedro, ele vai orientar, né, a igreja, os irmãos, né, na fé, e os filhos também na fé, né? A se comportarem perante as autoridades, né? Sermos cristãos, independente da autoridade, nós temos que obedecer às autoridades, né? Desde que não interfira na nossa fé, é óbvio, né? Porque pelo contexto, né, pela história, a gente não pode esquecer da história, né? Por que ele está falando isso, né? Porque havia um tempo de perseguição muito grande e eles não poderiam, eles tinham que mostrar, o ensinamento de Pedro, para ficar mais claro, era para que eles não tivessem nada para que falar deles, nada, né? O que eles pudessem evitar para que, olha, porque eles já estavam sendo acusados por uma coisa que eles não tinham feito, né? Já havia acusação por si só sobre os irmãos, principalmente sobre Paulo, né? Para que eles tivessem alguma culpa no incêndio de Roma, né? E fora as outras acusações também, eles achavam que eles estavam se reunindo, se juntando para poder destruir o Império Romano. Mas, na verdade, o Evangelho, ele acaba destruindo muita coisa, desfazendo muitas coisas mesmo, né? Mas é a palavra do Senhor, não é o ser humano, né? E Pedro vai ensinar para eles que a luta, como diz a própria palavra, não é contra a carne nem contra o sangue, não adiantava querer devolver, bater na mesma moeda, né? Tinham que respeitar as autoridades, mesmo sendo eles errados. Mais para frente a gente vai ler aqui na continuação do capítulo 2 que seria fácil nós sofrermos por estar fazendo algo errado, né? Mas e fazer o que é certo, né? Se está fazendo o que é certo, você sofre uma penalidade. Já pensou? Poxa, mas eu tô certo, né? Pedro está ensinando para a igreja aqui, irmãos, que é melhor você ser feliz, né? Ser feliz hoje alcançar a sua salvação do que você ter razão, né? Então obedeçam, né? À medida do possível as autoridades. Ele vai falar sobre os patrões também, né? Sobre os escravos. Obedecemos os nossos patrões. E eu fiquei com uma pergunta, né? Na semana passada, até comentei com alguns irmãos agora no domingo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que eu mesmo me fiz, né? E fui estudando para ver qual que seria a resposta correta. A Bíblia diz, né? Nós lemos aqui no capítulo 2, que nós temos que nos sujeitarmos. Você vê que vai estar tudo no contexto. Ele vai falar sobre a autoridade, ele vai falar sobre o escravo e o patrão, e depois no capítulo 3 vai falar sobre a mulher e o homem, né, também. Você vai ver que vai ser uma sequência. Tem tudo no contexto. Mas eu queria fazer uma pergunta interessante. O nosso patrão, um exemplo, né, o meu patrão, se ele começar a fazer coisa errada, né, começar a vamos supor assim, não está depositando seu FGTS, né, não está pagando você direitinho, até porque tinha muitos patrões na época aqui que faziam muito isso, né? Lá na lei a paga era no dia do trabalho e já estavam deixando de fazer isso, né? Isso vai ser repreendido por Tiago. No livro de Tiago nós vimos um pouco disso, que alguns patrões estavam deixando de desejar nisso aí, inclusive no pagamento. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Seria correto, como cristão, eu já conhecendo a Cristo, e o meu patrão não é cristão, eu levá-lo para a justiça? Pelos meus direitos? O que vocês pensam sobre isso? Eu tenho que obedecer meu patrão, ele está me engabelando, eu tenho que deixar quieto, não vou falar nada. O que vocês pensam, o que vocês acham? Através da Bíblia, a Bíblia tem alguns exemplos, né, sobre isso. Vocês acham correto? Teu patrão lá, você está indo trabalhar e você descobre que ele está começando, ele não te paga. Já aconteceu comigo, tá? Não está te pagando, não está depositando seus direitos, está recebendo atrasado, está acontecendo tudo errado lá, né? Vocês acham correto buscar a justiça pela lei dos homens? O que vocês pensam sobre isso? Sim? Quem mais? Isso. Sim.
Uhum. Uhum. Sim. Aham. Sim. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Você matou a charada, né? É isso mesmo, né? Sim. E um exemplo disso, se o seu patrão, né, ele não for cristão, né? Vamos falar primeiro do não cristão, exemplo. Meu patrão não é cristão, né? O dono da empresa lá. E ele está errando uns pagamentos, né, e tudo mais. Nós temos o direito, porque, inclusive, se nós pegarmos aí o exemplo do apóstolo Paulo, né? Ele, quando ele foi, as duas primeiras vezes que ele foi preso, ele não se justificou, né? Ele foi açoitado, ele foi preso, mas depois ele, numa terceira vez, ele usou, né, o exemplo, ele usou da lei, né, por ser cidadão romano, aí ele se justifica, né, e ele acaba usando daquele benefício que ele tinha para poder dar continuidade ao propósito do Senhor, né, e ele vai se justificar. Depois ele ainda foi penalizado umas 2 vezes sem justificar-se, mas depois ele usa, né, por ser um cidadão romano, ele tinha direito, né, de poder se defender, né, poder fazer a sua defesa, não apanhar do nada, né, como ele chegou a tomar uma surra uma vez, ele foi preso outra vez, apanhou muito também, mas depois ele usou dessa lei, né. Aí o exemplo, pode falar. É, sim, sim. Então, ele viu que ficou sério, porque a primeira ele tomou uma surra de dar em doido. Aí a segunda ele foi preso, a terceira ele falou, os caras vão matar ele. Já era jurado de morte, né? Aí ele usou da defesa. E só que isso, então você tem o direito. Mas sim, é que nem o soldado falou. Também tem, Deus ele sonda o nosso coração, também tem a intenção, o cuidado, porque mesmo sendo cristão, você fala assim, pô, meu patrão está agindo errado comigo. Aí, que nem o soldado falou, você vai para a justiça lá e você começa a mentir para começar a arrancar vou me beneficiar, vou ganhar muito mais. Eu fazia hora essa, fazia isso, fazia aquilo. Vai te incentivar a mentir para poder se beneficiar. Aí já é o erro, né? Aí você já perde a sua razão, né? Porque eu quero aquilo que ele me deve, né? Eu só quero o que ele me deve lá, que é meu por direito e acabou, né? E se não também, se nós fôssemos pensar assim, não teríamos advogado cristão. Na verdade, o Ailton, a Irani, o Bezerra também. Eu fiquei pensando nisso, então não poderia ter advogado cristão se não pudesse ter a defesa e usar da lei do homem, né? Então, se você está sendo passado para trás, você busca o seu direito, mas se for, como o senhor falou, se for cristão, aí lá em 1 Coríntios capítulo 6 estava tendo um caso desse, né? Eles estavam brigando, não se sabe qual que era, se era por herança, se era por negócio que foi mal feito. Paulo ele vai dar uma repreensão lá, porque estava acontecendo isso lá em Coríntios. Tinha uns irmãos que estavam brigando, queriam brigar na justiça, por causa de bens. Isso, quando é com seu irmão, o que a Bíblia vai dizer? Vai ensinar, ele vai falar isso lá. Você tem que buscar se reconciliar com seu irmão, né? Porque senão você está, imagine só, eu tô com uma causa, eu quero processar o seu Adalto. Aí chegou lá, a gente lá perante o juiz, já pensou, pô, mas vocês são cristãos, mas que vergonha, né? Imagine. Isso. Uhum. Sim, sim. Caramba. Aham.
Aham. Sim, sim. Que vergonha, né? Que... É isso que Paulo fala lá tá em 1 Coríntios 6. Então, se o seu irmão, se for seu irmão, é irmão, se tiver que ficar com dano, fique com dano. Ó, é seu, tudo certo, né? Alguém vai ter que ceder, né? Mas você tem que se reconciliar com ele. É isso que Paulo estava falando, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai repreender sobre isso. Então, se o meu patrão fosse meu irmão em Cristo, né? Eu teria que ficar com dano. Eu teria que conversar com ele, né? Se possível, pegar os irmãos mais experientes. Isso. É isso aí. Mas tem que ser resolvido, né? Porque levar até o juiz, imagina a situação, né? Testemunho lá, aí, não, vou chamar. Aí já vai começar a divisão, né? Já começa a briga, né? Então ali já começa a se complicar. Então, assim, biblicamente falando, você pode, né? Pode falar. Sim. 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 Uhum. Sim. 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 Exato. Teve uma situação que aconteceu comigo que o advogado ele faz muitos anos isso. Ele falou pra mim, né? Ele falou assim, ó, você vai ter que falar isso, falar aquilo, mas chegou na hora eu não falei nada que ele falou. Aí ele me olhava assim, ele ficava me olhando, né? Ele falou, cara, mas você não falou nada. Você... Eu falei, cara, não vou mentir. Eu quero que tem que me pagar, é só isso. Você não vai ganhar o seu do mesmo jeito, não é verdade? O que eu vou ganhar, você vai tirar o seu 30%. Então, não vai mudar muita coisa, mas, né? Aí o nosso coração, o nosso caráter como cristão, né? Tomar cuidado. Porque se você quer se beneficiar de algo, vou aproveitar agora e vou arrancar o couro, né? Então, ainda tem essa, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas realmente é por isso que a Bíblia, né? Ela confronta e Pedro ele vai orientando ali a igreja a como se comportar naquela situação. E era difícil, porque é que nem nós temos falado nas últimas aulas. Hoje nós estamos falando de uma situação um pouco mais, entre aspas, tranquila. Mas naquele tempo tinha cristão que estava vendo o seu ente morrer, o seu amigo morrer, né, por fazer o bem. E eles tinham que ter, né, permanecer, porque Jesus já tinha falado que eles iam passar por isso. Né, mas realmente é muito difícil, é uma coisa de domínio próprio, é algo que a gente luta todos os dias. E vamos passar por isso até a vinda de Cristo, não tem jeito. Mas é isso, irmãos. Era uma pergunta, né, que eu estava me fazendo. Eu falei assim, vou compartilhar com os irmãos lá na terça-feira, porque às vezes gera dúvida, né? Mas pô, será? Se está fazendo coisa errada com você, mas cuidado, né? Porque nesses momentos também pode aparecer as propostas, né? Para você, vamos lá, fala isso e aquilo, você vai ganhar muito mais, você vai arrancar, ele é rico, né? Deus ele sonda o nosso coração e nós não podemos nos beneficiar daquilo que não é nosso, né? Não é nosso por direito, eu quero o que é meu por direito e ponto, acabou. Isso, exatamente. É justo, o meu é esse, eu quero isso. Acabou. Bem? Respondido? Uma pergunta mesmo que eu fiz.
Bom, vamos voltar lá para o capítulo 2, a gente terminar o capítulo 2 e começar o 3, né? Está terminando já o capítulo 2. Nós paramos no versículo... Até o 25, nós paramos no 20. Mas vamos ler até o 18. Quem pode ler para nós aí? Do 18 ao 20. Pode ler até o 22, por favor. Pode ler, pode continuar, Ju, até o 25. Acabou, né? Eu acho interessante aqui, para a gente concluir o capítulo 2, no 23 ele diz assim, né? Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Quando o Paulo ele fala lá, eu não me lembro qual é o versículo que ele fala, mas ele fala assim para sermos imitadores, ele fala, né, sejam meus imitadores como eu sou o de Cristo. Não quer dizer, não dá para a gente ser perfeito, ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo exatamente das atitudes de Cristo nesses momentos difíceis, né? Para fazermos aquilo, não dá para ser perfeito como Cristo fez, você não vai fazer milagre que Cristo fez, né? Mas você tentar, nessas situações, lembrar do que Cristo, como Cristo agiu, né? Ele não ameaçou ninguém, não insultava ninguém, muito pelo contrário, né? Quando ele estava as últimas palavras de Cristo, as últimas atitudes de Cristo antes da sua morte, né? É interessante que ele vai falar, ele vai pedir ainda que o Pai perdoasse, né? Mesma coisa que Estevão fez quando foi apedrejado, né? Você vê que ele não ameaçou, ó, Deus vai pesar a mão em vocês, se vocês soubessem quem estão mexendo. Em nenhum momento ele ameaça nada, porque ele sabia que Deus estava vendo tudo. E aquele que fez aquilo com Cristo, aquilo que fez aquilo com a igreja de Cristo, né, aquilo que continua fazendo com a igreja de Cristo nos dias de hoje, vai ter a sua pena, vai sofrer a consequência. Aqueles que não aceitaram a Cristo vão ter a consequência, né? Pode falar, Silvio. Sim, é uma imitação, né? Isso é igual a ele, né? Isso. É só um paralelo, né? Isso, isso. É isso aí. Porque a gente não quer colocar não é um peso sobre as pessoas, né? Oh, você tem que ser perfeito. Não é isso. Né? Você ser imitar o que ele fez. Né? Nesses momentos complicados aqui, ser imitador de Cristo aí é difícil, né? E eu acho sensacional o 25, né? Que ele fala, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês, né? Antes de conhecer Cristo, nós éramos ovelhas desgarradas, né? Perdidas. Né? Eu mesmo era perdido pra caramba, porque eu rodei pra caramba por aí. E eu só fui me encontrar, né? Há 3 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, eu acho. Não me lembro da data do batismo, mas que vergonha, né? Mas, e agora nós temos um pastor. Nós não somos mais ovelhas desgarradas, né? Mas você tem que... Muitos perguntam para mim, mas quem é o pastor lá de onde você congrega? Eles falam da tua igreja, né? Não tem igreja, né? Quem é o pastor lá? A Bíblia, Jesus. Aí eles ficam, mas como assim? Quem é que manda lá? Eles ficam perguntando, né? Jesus que manda, né? Ele é o nosso pastor. Você quer pastor melhor que esse? Esse pastor não roubou, não mentiu, não caluniou, foi obediente até a morte, o pastor perfeito. Você quer pastor melhor que esse?
Sim. É. Isso. Isso aí. Eu estava conversando na aula dos jovens no domingo, né? É difícil porque as pessoas parecem que tem alguém para ver, né? Elas querem, mas você pode continuar vendo porque ele está aqui. Quando perguntarem para você, cadê teu pastor aqui, meu pastor? Quer conhecer ele? Né? Então, não tem pastor melhor do que esse. Não existe. Eu já vi muitas pessoas falarem, nossa, meu pastor é uma benção, mas o meu, você tinha que conhecer o meu. O teu é perfeito? O teu morreu por você? Não, então, né? Então isso aqui eu acho lindo, né? Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor. E ele vai dizer ainda, né, que cuida da vida espiritual de vocês. Né? Jesus, ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós, ele cuida de nós em todas as da nossa vida. Ele cuida da nossa vida espiritual, ele cuida de nós. Basta nós sermos ovelhas obedientes, que querem fazer a sua vontade, né? E seguir aquilo que ele manda. Se você for uma ovelha que segue aquilo que o pastor pede, você vai ver como que esse pastor é maravilhoso, né? Como ele cuida das ovelhas dele, né? Então a gente encerra aqui o capítulo 2 e vamos entrar, já é 8h30, a hora está passando rápido demais. Vamos para o capítulo 3, aí ele vai continuar falando sobre submissão, né? Agora é mais difícil, né? Mais difícil, né? Vamos ver o capítulo 3, do 1 ao 2. Quem pode ler para nós? Pode ler, varão. Isso. Tinha muitas mulheres, né, que às vezes assim, as pessoas olham assim, mas a mulher não fala, né, no primeiro dia da semana, ela não, mas a mulher tem um papel muito importante dentro da igreja. Ela tinha, né, tinham mulheres que o marido não era convertido, por exemplo, a mãe de, quem lembra? Timóteo, né, quem ensinou para ele as leis, né, quando Paulo vai, né, o escolher. Ele já sabia muita coisa da palavra, sua avó e a sua mãe. Então existiam muitas mulheres que seguiam Jesus, mas o marido não estava convertido. E como é que faz para ganhar o marido que não é convertido? É o modo de agir, né? Era no silêncio, né? E é interessante que a mulher, ele vai falar sobre a submissão. O que seria submissão para vocês? Alguém tem tem vários dá para a gente pegar vários, né, mas o que seria a submissão, essa submissão? Sim. Quem mais? Sim. Isso. Isso. Sim. Sim. Uhum. É isso aí. Uhum. Sim. Isso. Isso. Exatamente. Sim. Uhum.
Sim. Exatamente. Porque, às vezes, infelizmente, a religiosidade ensina, um exemplo, a mulher, ela congrega, né, ela se batizou, ela é cristã. O marido não. Aí, às vezes, a mulher, ela acha que ela já é superior ao marido, e ela quer inverter os papéis, né? A submissão, ela fazer o papel dela. Isso ela está falando, ela fazia a função dela, continuar fazendo a função dela. Ah, mas o marido, ele não é cristão. Eu tenho que ser... Ele vai continuar sendo cabeça, porque ele vai usar o exemplo de Adão e Eva, né? Adão veio primeiro, os exemplos de Cristo, né? Isso vai sempre prevalecer. O homem, a mulher, a não ser que ele comece. O varão lá, ele não quer saber de Cristo, quer proibir você de... Aí sim você tem que tomar cuidado com isso. Mas a sua função continua sendo auxiliadora dele, a mulher dele. E ele está dizendo aqui exatamente nesse caso, porque ele fala assim: e como é que você faz para ganhar o seu marido? Né? Muito provavelmente aqui pelo contexto, muitas mulheres estavam ali, né, sofrendo junto com a igreja, mas o marido ainda não queria saber de Cristo. E como é que a mulher faz para ganhar o marido? Seu modo de agir. Né? Não é chegando em casa, que nem... A gente já viu muito caso assim, né? A mulher vem do culto, né? Tá vendo lá? Ó, você fica nessa, acusando, né? Querendo gritar com o marido. Ele vai olhar para você e falar assim: essa mulher está louca. Ela tem tudo menos Cristo, né? Então tem que haver o cuidado. Às vezes não precisa ficar falando, né? E ele fala isso sem ofensa às mulheres, porque a mulher, ela já tem essa facilidade de falar mais. A mulher, ela consegue se comunicar mais. Você pode... As mulheres... o Léo é uma exceção. Mas esse cuidado que ele estava falando, né? A submissão, a mulher se colocar no seu lugar, ela fazia a sua função. Mesmo ela sendo cristã, o varão ainda não, ele ainda continua sendo o homem da casa. Tem que ter o respeito, né? Tem que ter, ela tem que continuar fazendo o papel dela, porque já vimos esses casos assim: eu sou cristão. Às vezes tem muito disso, né? Eu sou cristão, eu já me sinto superior. Não, ele já está dando um exemplo. Você vai ganhar seu marido, ele vai se converter através das suas atitudes. Não precisa você ficar chegando lá e falar assim: Jesus falou aquilo lá, não sei o quê. Aí pega a bebida do cara, joga lá o óleo ungido, né, que nem fazem, joga a bebida do cara fora, né? Não é assim que você vai ganhar o marido, né? Eu ouvi lá hoje, não. Se você veio para o culto, você ouviu a palavra, você veio sozinha, por enquanto, a palavra foi para você, porque a Bíblia é para o cristão. Aí chega em casa, ela tá vendo lá, Deus falou hoje lá que se você vai para o inferno, não sei o quê, começa com... o cara vai olhar e falar: meu Deus do céu. Então, cuidado, né? A mulher continua sendo a submissão, mas ela é a mesma coisa do patrão, do escravo, que ele vai falar, e da autoridade, desde que a sua fé não seja interferir na sua fé. Pode falar. Uhum. Cristão. É isso aí. Uhum. É. Exato. Fica a dica, né, para quem está procurando aí um varão, uma varoa, seja... Oi. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Aí você fala assim, às vezes, para a mulher, tem casos que para a mulher é mais difícil, né, ela ser submissa, mas o papel do homem, imagine, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que é o mais difícil. Como é que vai amar alguém como Cristo amou a igreja? Será que consegue chegar nesse amor? É difícil. Se doou por ela, ele morreu por ela, ele viveu por ela, e vive até hoje, né? Cristo. A função do homem aí é complicado.
Mas ele está dizendo a submissão é isso, né? A submissão, vou mandar em você também, você vai fazer o que eu mando. Não é isso, é cada um fazer a sua função. A mulher, o homem é o cabeça, o homem tem que conduzir bem sua casa, o homem é o provedor. Não só o provedor do material, mas o provedor também espiritual, né? O homem que já é cristão, casado com uma varoa, ele é o responsável por alimentar também ali a sua família. Não só o alimento físico, mas espiritualmente também. Isso é muito importante, né? Cada um fazendo a sua função. Ele vai falar do homem daqui a pouco, né? E outra coisa interessante que ele vai falar no 3 e no 4. Quem pode ler para nós aí? O 3 e o 4. Ele está falando aqui, né? E acho que Tiago, nós estudamos um pouco sobre isso também. Ele falou sobre isso também. Que não adianta, né, a mulher se produzir toda, né? Ficar toda bonita lá para o marido, ou o marido. Não é isso que vai. Isso não somente. Isso dá para a gente pegar isso e trazer até para as nossas vidas. Para nós também, até como homem. Né? Não adianta a mudança não é de fora para dentro. Né? A mudança é de dentro para fora. A mudança não vai ser, antigamente um exemplo, né? A mulher se converteu, o marido não. Aí a mulher usava roupa curta, hoje ela se veste em traje diferente, né? Coloca o saião, o vestidão, mas chega em casa, a boca, né? Então, a beleza da mulher, apesar que as mulheres, né, cristãs, né? Elas têm que ser mesmo as mais belas, né? Porque a Bíblia diz que Jesus ele compara a igreja dele com a noiva dele. Né? E a noiva ela é bonita, né? Pode falar, Zulano. É o que acontece muito, a mulher se veste para os outros, né? Constrangida, né? Sim. É. E isso é verdade, né? A gente passou por isso. Nós falamos um livro de Tiago sobre isso, né? Que onde nós congregávamos lá era uma competição mesmo, né? A roupa, tinha que ter a roupa. Mas a beleza, ele vai falar no 3, vai falar assim, não procurem ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Ele vai dizer assim, pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Né? Não adianta, bem vestida, bem isso, bem aquilo, mas o que importa para o Senhor é o coração. Surpreenderam-se. Samuel foi surpreendido quando ele chegou lá, achou que era o mais parrudo, que ia ser o rei. Estava lá o mirradinho lá, escondido lá, apacentando a ovelha. Chama, não, acho que é esse aqui. Ele falou. Aí Deus logo fala, né, eu não vejo como o homem vê, eu não sondo a aparência, é o coração. Né? Então, não adianta ter a beleza externa, mas o coração tá podre, né? Chama de sepulcro caiado? É essa. Sim, sim. Jesus é um exemplo claro. Tinha beleza alguma. Então, às vezes há preocupação, né? Tem que andar bem vestida, né? Aí fica naquela, né? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias sobre isso. Uma situação de um casamento, né? A pessoa fala assim, é interessante isso, porque o marido, né, eles não são cristãos, eles são de denominação. Mas o marido fica preocupado, falando para a mulher fazer um monte de coisa, fazer academia, fazer não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Mas se ele fosse inteligente mesmo, ele ia querer que a esposa dele fosse uma mulher com um espírito calmo.
Uma mulher que teme a Deus. Uma mulher sábia, como diz lá em. Não é isso que ele está falando, a aparência. É isso que Pedro está falando. Não adianta. A mulher sábia. O que vai edificar a casa, ele vai dizer, não é uma mulher mais bela. Ele está falando a mulher sábia. Sabendo o quê? Nas atitudes, nas ações, através do quê? Da palavra. Né? Então, havia preocupação com isso, né? A vaidade. Tudo bem, também não tem que andar que nem, né? Mulambo, né, John? Mas tem que se cuidar, sim, a mulher. Mas ele está falando aqui, um exemplo é bem claro. O mais importante é o seu coração. E é isso que, as atitudes que as pessoas vão ver nossa. Né? Da mulher, do homem também. É isso que vai acontecer, né? Porque era assim que costumavam, olha o que ele vai dizer. Porque era assim que se costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Aí ele vai dizer lá, Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Meu senhor, tem que me chamar de meu senhor. Né? Olha como tinha o respeito, né? Raquel, Rebeca. Se você puxar os exemplos lá de trás, você vai ver que era maravilhoso, né? O respeito que, infelizmente, hoje é isso que Pedro está dizendo, né? E até sobre a submissão, não é porque a mulher hoje ela trabalha, mas tem as suas profissões e tudo mais, que o papel se inverteu. Não, o papel da mulher é da mulher, o do homem é do homem. Se as coisas começarem a se inverter, vai dar ruim, né? Então, se o homem começar a fazer o papel da mulher, a mulher do homem... Não só a vida espiritual, mas o casamento, os filhos, vai arruinar. Né? O homem faça o seu papel, a sua função, a mulher a sua função. Isso é a submissão. Né? Então, era isso que ele está falando. Quem pode ler o 7? O 7. Agora para o homem, né? Agora a pancada vem no homem. 7 e 8. Existe alguma coisa, vocês prestaram atenção no versículo 7? Existe alguma coisa que pode interromper a sua oração, homem? O homem? Não, existe alguma coisa que pode atrapalhar a sua oração? Ele está falando aqui no 7, não é isso? Para que as suas orações trate bem a sua esposa, né? Ele vai falar assim, ó, também você, marido, em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, né? Mais frágil, mulheres são mais frágeis, né? E por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. A responsabilidade do homem é grande também sobre o casal, sobre o relacionamento. Né? O homem ele tem um papel, ele tem que saber também o seu papel. A mulher né? Às vezes a mulher ela quer ser mais dura, né? Mas ela é o mais frágil. E também tem muitas situações, né? Que a gente presencia aí na vida, né? De homens que destratam as mulheres, né? E a gente acabou de falar aqui o exemplo que Cristo ele pede para ser. Pode falar, mano. Atrapalha, mano, é isso. Exatamente. Não respeitando, né? É. Sim. Nem ouvindo. Exatamente. Sim. Exatamente.
E é interessante isso, né? Porque assim, agora imagine você, né? Você não, um exemplo, né? Eu não tratar bem a minha esposa, isso interfere na minha oração. Imagine ensinar alguma coisa, né? Eu vivo pulando de galho em galho aí, casa com um, casa com o outro. Imagine, se a minha oração, né, é atrapalhada, imagine você querer ensinar alguma coisa para alguém. Não tem, não tem oração, não tem, cara. Você está perdido. É, não houve, não tem jeito, mano. É que nem o Salão falou, põe a gente na parede mesmo. A palavra é dura, né? É dura. Então é mais fácil você. É mais fácil não, o nosso papel. Nutrir espiritualmente. Aí como é que você, depois quer alimentar espiritualmente, falar espiritualmente com a esposa, a sua pregação, as suas coisas. Aí a pessoa, a mulher olha para você e fala, cara, você vai falar isso lá, mas aqui comigo você. Vergonha, né? Então é uma responsabilidade grande do homem também. E as nossas orações são interrompidas. Se você não tratar bem a sua mulher, a sua esposa, é interrompido. E você vai ver que tem vários exemplos que Deus ele vai fazer a comparação da igreja com o casamento. O relacionamento nosso com o cônjuge dele com a igreja. Você vê que é tão sério isso, que é muito sério. Casamento é muito sério. É muito sério. No 9 ele fala, não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não contem mentiras. Né? Tinha mentiroso naquele tempo? Tinha mentiroso naquele tempo. Tinha um tal de Félix que queria se beneficiar lá quando o Paulo estava sendo julgado lá, propina, né? Receber propina. Pode falar, Zé. Ananias e Safira mentiram, por espírito ainda, morreram por causa disso, não foi? Deram as terras lá, Atos capítulo 5, se eu não me engano, é capítulo 5, então tinha mentirosos lá, falava mal do outro, né? Então cuidado com as mentiras, não, mas é só uma mentirinha, cuidado, a mentirinha pode se tornar costume, você pode se tornar um mentiroso de verdade, né? E nós não podemos esconder nada do Senhor, né? Pode ler o 11 para nós até o 13, por favor? Até o 14, tá? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados, né? Ele vai dizer a linguagem mais atual. Como vocês são felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Como é que você é loucura, né, para o mundo, né? Como é que você fala que você é feliz, está fazendo o certo, está sofrendo por isso? Jesus, ele foi assim. Como é que Jesus sofreu tanto? Ele estava fazendo. Tinha pessoas que estavam ali. Eles viram, né? Ele falou, como é que estão fazendo isso? Ele nunca fez nada para ninguém. O Pilatos, quando chega perante, mas vocês estão acusando esse homem de quê? O que ele fez? Né? E não encontravam. E ele também não se defendia porque não era ele tinha que ser cumprido, né? E não podia se justificar. Mas como é que você pode ser feliz? Eu estou sofrendo porque eu estou fazendo bem e estou sendo feliz por isso. É doideira, né, cara? Pode falar, Zé. Sim. Sim.
Sim, sim. Por isso que Paulo e Silas, quando estavam presos lá na prisão, eles cantavam, né? Louvavam o Senhor, né? Mas como é que você está feliz aí? E aí você vê essa atitude deles, né? Vamos aproveitar que estamos aqui, vamos pregar Cristo, então. Já foi preso mesmo. E pessoas foram salvas, né? Através da prisão, né? Famílias, eles não perdiam a oportunidade, né? Como é que você está feliz, sendo, sofrendo, né? Por fazer o bem? É Cristo, né? Por isso que Paulo disse, né? Viver é Cristo, né? Morrer é lucro. Ele fala. Então, para o mundo é loucura, mas você está feliz porque está sofrendo, né? Está fazendo o bem, está feliz, Deus é o juiz, né? Deus ele sabe de tudo. Então, nós temos que nos alegrar. Por isso que muitos chamavam Pedro. Vamos mudar esse conceito de Pedro aí, porque falam que Pedro era durão, Pedrão. A carta de Pedro era a carta da esperança para a igreja, conhecido como o apóstolo da esperança, olha só. Né? Coisa linda, né? Quem pode ler do 15 ao 20? Está acabando já. 20, né? Aí ele vai dizer, pode ler, tem mais, é o 21, né? Pode ler até o 21, Gil. Dezessete ele diz assim, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor você sofrer por fazer o bem, do que por fazer o mal. Quem está fazendo mal vai sofrer o resto da vida, né? Quem está fazendo mal, for fazer o mal até a sua vida, vai sofrer no inferno. É melhor você sofrer por fazer o bem e ter a vida eterna com Cristo. No inferno, né? Sim. Sim. Ele não pregou no inferno, não existe isso na palavra. Exatamente, não foi inaugurado ainda, né? Muitos pegam essa passagem e dizem que ele foi até o inferno e pregou no inferno. Né? O inferno não foi inaugurado ainda, né? Também. Que inferno foi esse? Tem que tomar cuidado com isso. Sim. Exatamente. Exato. Desobedientes, né? A gente já ouviu falar muito isso, que ele foi até o inferno para pregar o. Né? Você viu lá, Jesus foi até o inferno? Não, tem que tomar cuidado com o contexto aí, né?
Uhum. Sim. Sim. Exatamente. E Cristo, aqueles que obedeceram, né? Um exemplo. Por mais que tenha sido obediente, ele está falando aqui sobre Noé, né? Ele vai citar o exemplo de Noé, daqueles 8 que ficaram, né, dentro da arca, né? Eram os que estavam, que Deus havia escolhido, que estavam obedecendo, né? Que Deus ainda havia uma esperança. Aqueles que não estavam obedecendo, porque o mundo naquele tempo, inclusive fez o coração de Deus se entristecer, né? Que vai falar em algumas versões se arrepender, que seria entristecer realmente com a criação que ele havia feito. Muitos ali que estavam cometendo vários tipos de pecado, vários tipos de erro, né? Ali foram condenados, não tem jeito, né? Até pela vinda de Cristo, né? Os que estavam desobedientes ao Senhor mesmo, mas ainda restou alguns ali que permaneceram, né? Assim como muitos foram até da velha aliança foram salvos, alcançados por Cristo, pela morte de Cristo, né? Os que não os obedeceram também foram infiéis ao Senhor. E muitos faziam coisas horríveis naquele tempo, né? Tempo de Sodoma, Gomorra, tem muitos exemplos na Bíblia. Se você for puxar o Velho Testamento, não obedeceram, né? Não teve jeito, né? Então, mas muitos ainda assim, Deus ainda encontrava homens ainda tementes, né? A lei, a sua palavra, né? Oi? Exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa, né? Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu, né? Aí nós encerramos. Eu queria voltar rapidinho, ainda 21 horas, né? Rapidinho lá no. A gente leu aqui, a Ju leu, passou, eu ia comentar aqui, mas acabou passando para a gente não esquecer, que ele fala que não pagar o mal com o mal, né? É isso que ele fala. Você lembra qual foi, Ju? Aqui, ó. Ele vai dizer: afaste do mal, faça o bem, procure a paz, tudo para alcançá-lo. Oi? É o 9, isso, é o 9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar uma bênção, né? Que bênção é essa, né? É o céu, né? E é algo que também a gente tem muita dificuldade, né? Ele está falando isso num contexto, ele começa no capítulo 2 falando sobre isso, e ele está continuando falando sobre isso, né? Pode falar, Zé. Sim. Exato. Exato. E não pagar o mal com o mal, né? É difícil, né? A gente ele tem falado, o contexto tem falado sobre isso. Aí você vê que ele vem numa sequência, ele fala sobre submissão. Ele vai chegar a essa conclusão no versículo 9. E é uma das coisas que a gente às vezes comete, né? O ditado fala assim: um erro não justifica o outro. A pessoa errou com você, eu também vou continuar errando, né? Às vezes você nem fala para a pessoa, né? Você fala para alguém, né? Caramba, aquele sem vergonha lá, tal, isso, aquilo. Você não está deixando de pagar o mal com o mal, né? Então, não tem outra coisa a fazer. Por isso que Jesus lhe disse assim: é fácil amar quem te ama, né? É fácil, é muito fácil. Mas é aquele que sabe que está fazendo mal para você. E aí? Foi esse que Jesus amou. Por isso que foi a graça, né? O favor imerecido. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele é tão maravilhoso, né? Para a gente encerrar. Ele é tão lindo que ele fez tudo na teoria e na prática, né?
Ele falou, ele ensinava e ele fazia aquilo que ele falava. E ali na cruz, né, do Calvário, ele mostrou realmente estão fazendo mal para ele, né, mas ele ainda salvou o que estava lá na cruz com ele, né? Certamente você estará comigo lá no paraíso. Olha a atitude de Jesus nos últimos dias de Jesus, como é que ele reagiu, né? Coisa maravilhosa, não pagar o mal com o mal, né? O ensinamento de Pedro para a igreja era importante porque muitos iam morrer como Estevão morreu também. Ia pegar o quê? Ia revidar com o Pedro também? Vamos dar pedrada também, porque eles estão atacando em nós, vamos também. Deus é assim, eu não sou bobo. Era o correto fazer isso? Não, não. A oração de Estevão, Senhor, perdoa, não sabe o que faz. Poderia um cristão lá pegar também a pedra e falar, vamos atacar também, que estão atacando na gente, né? Aí começavam do outro lado, do outro. Não é isso que Jesus veio fazer. Não é isso que Jesus ele ensinou, né? Jesus não pagou o mal com o mal, ele não queria. Pedro está escrevendo para a igreja aqui, ele não queria que a igreja pagasse o mal com o mal. Porque lembra do que a gente tem falado, do que a Bíblia tem falado aqui? Eles queriam, as pessoas, irmãos, infelizmente é assim, né? Não é que você não vai ser perfeito, não adianta. Nós somos muito falhos, né? Todos os dias pedimos perdão para o Senhor por alguma coisa, né? Mas eles queriam fazer o máximo possível para que eles não tivessem nada para falar deles. Morressem por fazer o bem, não por fazer o mal. É melhor, por isso que ele está falando aqui para eles, morra fazendo o bem, mas não porque você fez algo errado. Em todos os sentidos isso, né? É melhor morrer fazendo o bem do que morrer fazendo o mal, né? Então, pode falar, mano. Uhum. Sim, sim, exato, sim. E isso é interessante porque é só a gente pensar, né? Se você vê, eu vou colocar uma situação aqui, tomara que nunca aconteça com a gente, né? Mas vou fazer um exemplo aqui. Você está lá no mercado lá com seu filho, seu filho pequeno. Aí vem alguém do nada, um cara dá um tapa na cabeça do teu filho, do nada, e bate no seu filho. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Imagine a situação de Pedro ali olhando, é Jesus, o Jesus, como é que eles não vão prender Jesus? Nem de jeito nenhum. Porque ele queria ficar com Jesus, ele já não queria que Jesus morresse, né? Ele agiu de forma errada, né? Mas imagine a situação dele, né? A gente não sabe a reação nossa também, né? E isso é só acontecendo, tomara que isso nunca aconteça. Porque se alguém falar mal do seu filho, não é verdade? A gente já se dói, cara. Se alguém falar mal do seu filho, da sua família, você fica, caramba, que difícil que é. Imagine prender o Jesus, né? Ele estava fazendo tantas maravilhas, eles andaram, era o pai deles, né? Jesus ali, né? Pai na fé, era tudo que eles tinham ali praticamente. Então é difícil realmente, né? Mas a gente tem que tentar lutar com isso todos os dias, porque exatamente por isso, porque nós não sabemos o momento que vai chegar, pode chegar um tempo desse, qual vai ser a nossa reação, né? Tomara que seja a melhor possível, né? Amém, meus irmãos? Vamos encerrar.